Mais um processo, peneiração ou tamização. Cuidado com esse sinônimo. Peneiração ou tamização. Tamização vem de tamanho, porque usando uma peneira, você vai separar sólidos que tenham tamanho diferentes, que tenham tamanhos diferentes, e aí usando uma peneira adequada, ou até uma sequência de peneiras, você vai conseguir separá-los, tá bom? Então, para separar sólidos, constituintes de partículas de dimensões diferentes. Muitas vezes na indústria você usa peneiras superpostas, uma sequência de peneiras que vai conseguir separar as diferentes granulações daquele sólido. Então, por exemplo, separar areia de pedras, né? Muitas vezes o pedreiro, quando ele vai usar areia grossa para fazer a argamassa, muitas vezes na areia grossa vem pedras maiores. E aí quando ele for fazer o reboco não vai ficar nada legal. Então ele usando uma peneira, ele vai separar a areia grossa, que é o que interessa para ele fazer a argamassa, daquelas pedras que têm uma granulação maior, que não vão passar pela peneira, ok? Então, está aí a peneiração ou tamização. Você consegue separar os sólidos de acordo com o tamanho médio das partículas daquele sólido. Fusão fracionada. Muita atenção, de novo, fusão fracionada. Serve para separar sólidos, tomando como base os seus diferentes pontos de fusão. Estudamos no módulo passado que o ponto de fusão é uma propriedade física específica da matéria, né? Então, cada sólido tem um ponto de fusão específico. Então, se você tiver ali uma mistura de sólidos, aquecendo esses sólidos, se você tiver 3 sólidos misturados, quando você aquece, o primeiro sólido, que tiver o menor ponto de fusão, vai passar de sólido para líquido. Como ele passa para líquido, você consegue separá-lo da mistura. Continua aquecendo, agora retira o segundo sólido, que passa de sólido para líquido, você retira da mistura. E se você continuar aquecendo, o sólido que teria o maior ponto de fusão, finalmente passa de sólido para líquido e você consegue separá-lo da mistura. E assim você consegue obter cada um dos 3 sólidos e até consegue separar de eventuais impurezas que ainda estavam misturadas ali com aqueles sólidos. Então, baseando-se nos pontos de fusão, aquecendo a mistura, lembrando que cada sólido, né, ele funde numa temperatura constante, cada substância pura que está naquela mistura, ele tem ponto de fusão constante. Então, durante a fusão, que é a passagem de sólido para líquido, aquela temperatura permanece constante. Então, quando você atingir o ponto de fusão do primeiro sólido, mantém a temperatura constante, ele se liquefaz, passa de sólido para líquido, você retira, faz a mesma coisa com o segundo e depois faz a mesma coisa com o último sólido, aquele que teria o maior ponto de fusão. Então, fusão fracionada. Por que o nome fracionada? Porque você vai fundindo sólido a sólido, um a um, a partir do que tem o menor ponto de fusão até finalmente o que tem o maior ponto de fusão. Mais um processo de separação de misturas heterogêneas formadas por sólidos é a sublimação, método também muito interessante. Imagine que você tem uma mistura de areia e enxofre. Areia e enxofre misturados. Você aquece essa mistura. Quando você aquece essa mistura, o enxofre é um sólido que sofre sublimação. Lembra o que é sublimação do módulo anterior? É a passagem direta de sólido para vapor. Então, o iodo, ou o enxofre, ou a naftalina, também chamado de naftaleno comercialmente, eles sofrem sublimação. Eles passam direto de sólido para vapor. No caso da nossa mistura de areia e enxofre, quando eu aqueço, o enxofre passa de sólido para vapor, e se eu colocar um funil ou um determinado recipiente, como por exemplo, qualquer vidraria que está mais fria do que aquela mistura que está sendo aquecida, aí ele vai sofrer sublimação de novo, como por exemplo um vidro de relógio. E aí ele vai passar agora de vapor para sólido. E ele fica grudado, pregado naquela vidraria. Pode ser um funil invertido, um vidro de relógio ou qualquer outra vidraria que você consiga adaptar ali. Então,
A sublimação, ó, é usada para separar uma mistura heterogênea de sólidos por aquecimento, e um dos sólidos vai sublimar, vai passar para a fase de vapor, de sólido para vapor. O outro ainda vai permanecer sólido, que no meu exemplo era a areia. A areia não vai nem fundir nessa temperatura que você está aquecendo para o enxofre sublimar, nem também a areia vai sublimar. Então a areia e iodo, então a areia e enxofre, ou então a areia e naftaleno. No caso, a areia e iodo, o iodo sofre sublimação. Então imagine que nós tínhamos aqui uma mistura de areia e iodo, usando aqui alguns utensílios de laboratório que nós vamos ver na última parte desse módulo, uma tela de amianto, um tripé, um bico de Bunsen, um becker, um vidro de relógio. Então eu aqueço, o iodo sublima, passa de sólido para vapor, e depois sofre uma ressublimação. Ele passa de vapor para sólido de novo. E aí vai cristalizando no vidro de relógio. Com o tempo, depois de algum tempo, a areia estaria sozinha aqui no becker, e o iodo, que sofreu sublimação 2 vezes, né? Passou de sólido para vapor, e depois de vapor para sólido de novo, que a gente muitas vezes chama de ressublimação, ele agora está cristalizado no vidro de relógio. Então está aí a sublimação. Como eu disse, ó, quais são as principais substâncias, você tem que saber disso, que sofrem sublimação. Com um aquecimento relativamente baixo, eles já vão passar de sólido diretamente para vapor. O iodo, o enxofre e a naftalina, cujo nome comercial é o naftaleno. Todos nós já vimos, né, aquelas bolinhas de naftalina. Inclusive já caiu em várias questões, né? Por que é que essas bolinhas de naftalina, quando você coloca, por exemplo, em algum local, elas vão diminuindo de tamanho até desaparecer? Será que elas estão sendo ingeridas por algum inseto, eventualmente por baratas? Lógico que não. Elas estão sofrendo sublimação. Com a própria temperatura ambiente, elas vão devagar, bem devagar, passando de sólido direto para vapor. E aí dá aquele cheiro, você consegue sentir aquele cheiro bem característico da naftalina, ok? Então, um método de separação de misturas, você conseguiria separar qualquer um desses sólidos aí misturados com areia, se você usar o método da sublimação. Mais um processo de separação de misturas heterogêneas formadas por sólidos é a flotação. Flotação, ó, também chamada de sedimentação fracionada. Flotar, flutuar, flotar, flutuar. Coloque isso na cabeça. Então, na flotação ou sedimentação fracionada, você vai separar aqueles sólidos, por exemplo, 2 sólidos, adicionando-se um líquido que tenha uma densidade intermediária entre eles. Por exemplo, se você tiver areia e serragem, areia e pó de madeira, acrescente água. Por quê? Porque a areia é mais densa do que a água. Então a areia vai ficar no fundo do recipiente, sedimentada. Já o pó de madeira ou serragem é menos densa do que a água e vai flutuar. Então daí o nome flotação, porque a serragem está flutuando, flotando sobre a água, ou sedimentação fracionada, porque só a areia sedimentou. A serragem não. Como a serragem é menos densa do que a água, ela não sedimentou. Como a areia é mais densa do que a água, ela sedimentou. Veja que a água não dissolveu nenhum dos sólidos. Não é uma dissolução fracionada, como lá no nosso caso, açúcar e areia, que você colocou água e o açúcar se dissolveu. Dissolução fracionada. Aqui é uma sedimentação fracionada ou flotação. Nenhum dos sólidos se dissolveu. Você apenas colocou um líquido com densidade intermediária entre eles. A água é menos densa do que a areia, mas a água é mais densa do que o pó de madeira ou serragem. Imagine que você tivesse uma mistura, que nesse caso nem seria uma mistura heterogênea de sólidos, mas tivesse uma mistura de óleo e areia. Já imaginou a cena? Pegou o óleo aí que está na cozinha da sua casa e misturou com areia. Como é que você conseguiria separar
esse óleo e essa areia. Se você colocar água, que é um líquido que tem densidade intermediária, e o óleo é immiscível, são dois líquidos immiscíveis, por isso que vão formar misturas heterogêneas. Daqui a pouco nós vamos estudar misturas heterogêneas de líquidos, então os líquidos têm que ser immiscíveis, como no caso água e óleo, e aí você misturar bastante. Quando você misturasse bastante, você conseguiria separar o óleo da areia usando a água, que seria um líquido com densidade intermediária. A areia é mais densa do que a água, sedimenta, e o óleo é menos denso do que a água, fica na parte superior dessa mistura heterogênea. Então, voltando para o nosso exemplo clássico, na flotação ou sedimentação fracionária, você vai separar dois sólidos, exemplo clássico, areia e serragem, usando um líquido, geralmente a água, que teria aí uma densidade intermediária entre esses dois sólidos. Nenhum dos dois se dissolveu, né? Apenas por terem densidades diferentes em relação à água, eles acabaram sendo separados por ela. Então, diversos métodos, e nenhum deles até agora ocorreu um fenômeno químico. Dissolver açúcar na água, sal na água, é um fenômeno físico. Sublimação do iodo, fenômeno físico. Cristalização fracionada, a água evapora e o sólido cristaliza, fenômeno físico. Os componentes já estavam na mistura, eles estão apenas cristalizando porque a água está evaporando. Então, até agora, nenhum fenômeno químico aconteceu. São todos fenômenos físicos. Como regra geral, vai ter uma exceção, sim, eu vou dizer quando chegar, mas como regra geral, esses processos de análise imediata ou separação de misturas são fenômenos físicos, ok? Então, finalizamos essa parte de separação de misturas heterogêneas formadas por dois ou mais sólidos. Foram diversos processos. Nós vamos já iniciar agora os métodos de separação de misturas heterogêneas ainda, mas formadas por sólidos e líquidos. Então é fundamental que você reveja cada um dos processos que nós estudamos.